Dando seguimento à nossa proposta de que sua família pode ser melhor, temos nesta noite um tema bastante relevante para nós estudarmos aqui, que já foi bastante abordado hoje de manhã. Dentro dessa série Sua Família Pode Ser Melhor, tem esse tema Somos Diferentes, e daí? É um tema bastante intrigante que nesta noite nós podemos conversar a respeito disso olhando à luz da palavra. E quando a gente olha à luz da palavra, a gente percebe em Efésios 3:10 essa ideia impressionante de Deus como um Deus que é um Deus que tem sabedoria multiforme. Segundo Efésios 3:10-2, eu destaquei poeticamente esse texto, dizendo o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Irmãos, Deus tem sabedoria multiforme. Isso quer dizer que Deus se manifesta a nós de maneiras diferentes. Se você olhar para uma planta, uma orquídea, por exemplo, existem milhares de orquídeas diferentes no mundo, uma mais bonita do que a outra, e a gente vê a sabedoria de Deus em fazer todas elas. Se você puder, eu aconselho a você não morrer antes de fazer isso. Vá para Recife, numa praia chamada Praia dos Carneiros, e tente passar dos joelhos na água, porque é impossível. Você anda e a água fica nos joelhos, e uma água cristalina que você vê os peixes. E aí quando você for, você lembra dessa pregação e olhe os peixes, como eles são variados. E você vai ver peixes coloridos, grandes, pequenos, de todas as formas. E você vai ver a sabedoria de Deus, como ela é extraordinária, e Deus se mostra para nós de diferentes maneiras. Olhe para você, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, o seu temperamento, a sua altura. Deus se manifesta na sua criação de maneiras grandiosas e diferentes. E é por isso que nós somos diferentes, mas juntos nós podemos adorar ao nosso Criador, que é dono de toda a sabedoria. E isso só é possível através de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, eu e você somos iguaizinhos. Você é mulher, você é homem, você é adolescente, criança, você é adulto, você já está na fase da melhor idade. Todos nós somos iguais em Cristo, porque Cristo nos nivela no mesmo patamar de servos do Senhor Jesus Cristo. Não há grande, não há pequeno, não há rico, não há pobre, existem servos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu quero trabalhar nesta noite com Ele, o nosso Mestre, e falar um pouco com você a respeito da genealogia dele. Olha que coisa extraordinária. Você vai descobrir que tem nomes aí maravilhosos para você dar para o seu filho. Malaléu. E a pessoa, Malaléu, vem aqui. Eu perco a paciência antes de falar o nome. Só de pensar Malaléu. Malaléu vai lá levar a comida para a sua... Pelo amor de Deus, muito L, né?
E a palavra de Deus diz o seguinte: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Raabe, a Boaz, e Boaz gerou de Rude a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. Essa genealogia vai passar por 14 gerações até o rei Davi, mais 14 gerações até o exílio na Babilônia, e mais 14 gerações até vir quem? Jesus de Nazaré. E eu quero falar com você que esta genealogia tem muitas histórias. Tem a história de Abraão, um homem que foi chamado de sua casa para ser um peregrino em terra estrangeira. Meu filho é um Abraão, foi lá para a terra estrangeira do Recife, está lá, longe da família, mas Deus está com ele lá, e Deus está conosco aqui. Não importa para onde você vá, Deus vai estar com você, porque Deus está em todos os lugares. Vemos a história de Jacó, fugitivo porque seu irmão queria matá-lo após ter roubado a sua bênção. Ele rouba a bênção e vai embora, e o irmão vai atrás. Está lá na genealogia de Jesus. Temos a história de Judá, que perdeu seu filho Er e Onã, dois filhos terríveis, que Deus os matou. Onã, para você ter uma ideia, era tão ruim, que ele pegou a esposa do seu irmão, coabitava com ela, tinha relações sexuais com ela e jogava fora o sêmen só para não engravidá-la. Deus matou esse cara. Ele deu origem a uma seita chamada onanismo. Sabe o que é onanismo? Masturbação. Os sacerdotes de Onã eram homens que praticavam a masturbação, a abominação perante Deus. Está lá na genealogia de Jesus. Como é que pode? Como é que pode? Outro ser, Urias. Urias era marido de quem? Batseba. Davi mandou Urias para frente de batalha e falou para o seu general: recue. Recuou e ele morreu na batalha. Urias, injustiçado por um rei, foi introduzido na genealogia de Jesus. E que não dizer de Manassés, esse rei louco, maluco, que foi um feiticeiro, foi um homem que desobedeceu a Deus. Ele matou seus filhos na fogueira. E ele está na genealogia de Jesus. E tantas outras histórias. Existem muitas diferenças, meus irmãos. Existem muitas histórias aqui nesta noite. Mas existe apenas um caminho. A sua história pode ser uma história contada por você, que só você viveu. Assim como a minha história é particular. A ação de Deus na minha vida é particular. Como Deus agiu na minha vida, não agirá na sua. Mas existe um caminho que vai tornar a sua e a minha história muito parecida. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por Ele. Nossas histórias são igualadas em Jesus Cristo.
Mas eu quero tirar só 2 histórias para a gente conversar esta noite. Eu quero pensar somente 2 histórias para a gente abrir um diálogo aqui a respeito do que Jesus fez, pode fazer e fará na sua e na minha vida. Raabe e Salmão, Boaz e Ruth. Quem era Raabe? Uma prostituta. Quem era Ruth? Uma moradora de rua. Já tinha morador de rua naquela época, meus irmãos. Ruth estava lá catando as espigas de onde caía para poder sobreviver. E é tão interessante que na genealogia que a gente acabou de ler, olha que coisa interessante aqui, ó. Nós temos lá em cima, Salmão e Raabe. Logo abaixo, Boaz e Ruth. O que Ruth era de Raabe? Nora. E o que Raabe era de Ruth? Sogra. Olha que coisa interessante. Ruth e Boaz eram bisavós de Davi. Olha que coisa. E a Raabe era tataravó de Davi. Olha que coisa interessante. Essas pessoas que estavam escrevendo as suas vidas de maneiras diferentes entram na genealogia de Jesus. Que coisa extraordinária. Eu queria falar um pouco para você a respeito de Raabe. Raabe era cananeia. Ela descendia dos cananeus. E a principal cidade dos cananeus chamava-se Jericó. Isso você pode ver lá em Josué capítulo 2, verso 1. Os cananeus eram descendentes de quem? De Canaã. Quem era Canaã? Filho de Cão. Quem era Cão? Filho de Noé. Noé tinha 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. Cão foi o descendente de Noé que foi amaldiçoado. Ele recebeu uma maldição de Noé e deu origem a Canaã. E ao dar origem a Canaã, Canaã cresceu e deu origem a um povo chamado Cananeu. E quem está lá na Cananeia, a principal cidade chamada Jericó? E quem morava em cima do muro da cidade de Jericó? Raabe, em cima do muro. Ali ela mantinha sua prostituição e dava de comer a sua família com a prostituição. E por que os cananeus foram destruídos? O Henry Halley é um historiador cristão e ele escreveu em seu livro sobre a história do povo de Israel o seguinte texto que eu recortei: grande quantidade de jarros contendo os despojos de crianças foram achadas nas ruínas de Jericó, que tinham sido sacrificadas a quem? A Baal. Então nós temos 2 informações importantes. Jericó sacrificava crianças e Jericó adorava a Baal. Existe um outro historiador que eu não coloquei aí, que ele chega a dizer que em cada pilastra, em cada pilar de Jericó havia uma criança sacrificada, porque aquele deus Baal exigia sacrifícios de crianças para qualquer negócio prosperar. Você consegue entender a gravidade? Se eu e você fôssemos comerciantes cananeus, eu chegava para você e falaria: olha, nós vamos montar aqui uma mercearia. Vamos comercializar trigo, vamos comercializar fumo, vamos comercializar açúcar, pepino, cebola. Mas antes nós temos que estar em paz com Baal. Vamos sacrificar uma criança. E sacrificava, colocava num jarro e colocava no centro daquela casa. Por isso Deus destruiu os cananeus, porque Deus ama as criancinhas.
Jonas capítulo 4 vai dizer isso claramente. Jesus pegou e disse: vinde a minhas criancinhas, porque dela é o reino. Meus irmãos, quando os pecados dos cananeus atingiram um ponto em que não havia mais nenhuma esperança de melhora, Jeová destruiu aquela cidade. Entretanto, Deus exerce misericórdia sobre a vida de Raabe. Deixa eu contar uma coisinha aqui para você. Raabe morava em cima do muro da cidade, e só os pobres moravam em cima dos muros, porque os primeiros a morrer eram eles. Se você lembra da história, antes da cidade de Jericó ser destruída, o povo de Israel deu 7 voltas no último dia, e uma volta em cada dia durante 7 dias. No último dia eles deram 7 voltas e gritaram e tocaram buzina. No último dia eles acordou? Imagina todo um exército fazendo isso. Explodiu as muralhas. A Bíblia fala que todo o muro de Jericó caiu. Sabe qual foi o único lugar onde não caiu? A casa de Raabe. Sabe por quê? Porque na janela tinha um sinal, um pano da cor vermelha, simbolizando o sangue de Jesus. Se a tua casa está coberta pelo sangue de Jesus, pode gritar, pode marchar, mas a tua casa não vai cair. Não importa de onde você veio, não importa quem você foi, o sangue do Cordeiro nos purifica de todos os pecados. Ela entregou sua vida ao Senhor naquele momento. Raabe fez uma aliança e confiou no Senhor. E Raabe foi salva, porque o muro caiu, menos a sua casa. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão até as alturas, como águias voarão. Meus irmãos, eu estudei esse bicho aí, a águia, me refiro à águia, não ao homem. E uma coisa que me impressionou é que a águia enxerga ultravioleta em infravermelho. Já pensou? Que coisa extraordinária a sabedoria do nosso Deus, fazer um bicho enxergar em infravermelho e ultravioleta. Irmão, se Deus desse essa capacidade para nós, não tinha um usando óculos aqui esta noite. Impressionante. Ele enxerga durante a noite, e a Bíblia nos compara a esses olhos, a essa águia, melhor dizendo. Porque aonde estiver trevas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Eu vou enxergar na escuridão, porque o Senhor me ilumina. Meus irmãos, mesmo sendo tão diferente dos israelitas, mesmo sendo uma prostituta, mesmo sendo inimiga de Deus por ser uma cananeia, Raabe foi alcançada pela misericórdia do Senhor para viver e não morrer. Meus irmãos, foi assim que Raabe entrou na genealogia de Jesus. E ao ser poupada, se casou com Salmão e deu à luz Boaz. Essa é a linda história de Raabe. Pensa agora comigo, por favor. Salmão casou com uma prostituta. Essa prostituta se converteu ao Senhor e agora ela não é mais Raabe a prostituta. Agora ela é Raabe, a serva do Senhor. E ela tem um filho chamado, o que você acha?
que essa mulher ensinou para Boaz? O que você acha que Salmão ensinou para Boaz? A primeira coisa que vem ao meu coração é que ela ensinou como se trata uma mulher com respeito. Porque Raabe tinha um histórico de ser vulnerabilizada socialmente porque exercia a prostituição. Ela sabia o que era o desprezo de uma sociedade e ensinou isso a Boaz. E se você conhece a história de Ruth, você vai saber que Boaz tratou Ruth com respeito. Meus irmãos, mais do que falar, Deus quer de nós o agir, o testemunho. Tem pessoas aí fora, e eu tenho liberdade de dizer isso porque nós não temos um visitante esta noite. Tem pessoas aí fora, clamando por Jesus, clamando por Senhor. Tem uma pessoa que se ajoelha na sua cama e diz: Senhor, eu não tenho o que comer, me ajuda. Tem pessoa que põe a mão na cabeça e diz assim: Senhor, o meu filho está no hospital, o que eu faço? E você sabe quem é que vai levar as boas novas para essa pessoa? É você, sou eu. Deus vai nos mandar a esse mundo para falar que esse Deus é maravilhoso, que Ele pode mudar a nossa situação, seja ela qual for. Seja você do jeito que você é, Deus pode te mudar. Deus pode mudar a nossa história e reescrevê-la de uma maneira sublime, ao ponto de nos colocar na genealogia de Jesus. A outra mulher é Ruth. Quem foi Ruth? Uma moabita. Os moabitas, só um pouquinho de história, eram os descendentes de Ló. Lembra de Ló, o sobrinho de Abraão? Ló morava em Sodoma e Gomorra, ali naquela região. E Deus mandou destruir essas duas cidades. Mas Abraão negociou com o anjo e falou assim: se tiver lá 100 justos, se tiver 50 justos, é aquela ladainha do Abraão, né? Aquela conversinha que a gente conhece, né? Que a gente negocia com Deus também, né? Senhor, eu quero comprar um Porsche. Se eu não conseguir comprar, não é do Senhor, mas se eu conseguir, foi o Senhor que me ajudou. Aí você vai lá e compra o Porsche, volta com 120 parcelas de 25 mil reais. Ah, agora eu estou feliz. Não é essa brincadeirinha, né? Estou falando de coisa séria. Abraão foi lá e conversou, e Ló foi salvo. E no meio do caminho as filhas pensam: ai meu Deus, acabou o mundo. O que acontece? Incesto. E nasce da filha mais velha um menino chamado Moabe. Esse é o pai dos Moabitas. Portanto, Ruth descendia de uma geração incestuosa. Essa era Ruth. Muito prazer. A Bíblia conta a história dessa mulher que é muito interessante. Uma moabita condenada à morte pelo juízo de Deus, ela conhece Noemi, que é uma israelita, casa-se com o filho dela e se converte ao Senhor. Aí a história de Ruth começa a mudar. Olha o cântico que ela diz: aonde querem que fores, irei. Onde tu repousares, repousarei. O teu Deus será o meu Deus. O teu caminho, o meu caminho, teu será. Aí continua o verso da música, né? Neste dia de alegria, eu te dou o meu coração e repouso os meus sonhos em tuas mãos. Foi a música que eu cantei para minha esposa quando eu casei. Todo mundo vai.
pior é que ela nem está aqui. Isso é um absurdo. Ah, ela está ali. Estou olhando para lá e ela está aqui. Olhos de águia. Fiquei vermelho agora. Ruth se casou com Boaz. Boaz era o filho da prostituta Raabe. Olha que família, hein? Que família. Salmão e Raabe agora uma respeitada serva de Deus, ensinou a Boaz, seu filho, como se deve tratar uma mulher vinda de uma vida de alta vulnerabilidade social, uma moradora de rua, e Boaz vê aquela mulher e trata com o respeito que os seus pais ensinaram a ele. Meus irmãos, a nossa história pode ser uma história muito diferente, mas na genealogia de Jesus ela se torna uma história de alegria e felicidade, porque aqueles que estão em Jesus se tornam novas criaturas para a honra e glória dele. Isso é lindo demais. Jesus pode mudar a sua e a minha história. Eu não sei de onde você veio. Eu não sei qual relacionamento que você tem com a sua família. Mas eu sei que Deus pode mudar isso. Eu quero dizer uma coisa aqui. Eu não ia dizer isso. Não está na minha pregação para dizer isso. Mas eu estou um pouco emocionado hoje e eu quero contar para você. Quero contar para você, pai, mãe, que tem dificuldade de se relacionar com seu filho. Eu quero contar para vocês, jovens, aqui, vocês que estão no cantinho aqui, que tem dificuldade de se relacionar com seus pais. Eu sou um homem fruto de violência doméstica. Meu pai era agressivo. Ele arrancou os 4 dentes da boca da minha mãe com um soco. Minha mãe estava dormindo, ele invadiu o quarto e eu dormia do lado deles e eu só escutei os gritos e o sangue na boca da minha mãe. Minha mãe foi embora, me trouxe para São Paulo, por isso que eu estou aqui, não tenho sotaque nenhum. Mas quando eu cheguei aqui eu falava Hunk, Rexona e comia farinha com café. Minha mãe, coitada, trabalhou muito, sofreu muito, e eu fui criado sem pai pela minha avó, minha doce avó. Olhos azuis, cabelo cinza, poderosa na mão, hein? Ai, ai, ai. Quando eu comia demais da conta, eu fazia alguma atrapalhada, mas eu sentia o peso daquela mão. Ô mão poderosa. Você não queira ter uma avó portuguesa, viu? O bicho é bravo. Mas eu amava aquela minha avó. E eu fiquei cantando uma canção no meu coração, querendo conhecer o meu pai. Eu conheci aos 17 anos de idade. Eu tive um encontro com Jesus. Eu fui encontrar aquele homem. E eu cheguei lá, né, com Jesus no coração, aquela coisa linda, né? Oh, maravilha! Vou dar um abraço no meu pai. Sabe o que meu pai fez? Oba! E aí? Caiu no meu castelo, né? Aquela coisa de novo convertido. E eu passei a orar pela vida do meu pai. Meus irmãos, os anos foram passando, eu me casei, meu primeiro filho veio, e eu fui levado para conhecer, para o meu pai conhecer. E então, meu pai se converteu, e olhou para o neto dele, e meu filho era
aqueles menininhos de capa de revista, sabe, loirinho com olho azul, grandão. Ele olhou aquele menino, ele amou aquele menino. E a partir dali eu comecei a ter uma relação com meu pai, que ele me chamava de meu amigo. A minha história começou do jeito que eu não queria, mas ela terminou do jeito que Jesus queria. Eu enterrei meu pai em 2008. E quando eu cheguei lá na cidade, eu andava pela cidade, porque eu tive que ingressar com o inventário. Eu já fui para enterrar meu pai, chorar meu morto, e Deus fez algo extraordinário comigo. Aonde eu andava, as pessoas falavam: você é filho do Cláudio Honório? Eu falei: sim, senhor. Nossa, seu pai falava muito de você. É o advogado de São Paulo? Sim, senhor. Seu pai falava muito de você. Eu estava muito triste. Sabe o que Deus fez comigo? Eu fiquei 15 dias naquele lugar. Os 15 dias, Deus me botou para pregar dentro de fazenda, em cidades vizinhas, na cidade onde eu estava, para pregar para casais. Eu estava com um carro, andando no meio do mato, indo para a igreja. Eu falei: onde que é a igreja aqui? Só tinha mato, escuridão. E eu vi aquele monte de gente andando, indo para a igreja. Eu vi uma grávida com uma barriga desse tamanho, um menino no colo e outros dois na mão. Eu falei: Jesus, onde vai tanto filho? Eu abri o porta-malas e joguei aquela grávida com aqueles filhos lá. Eu falei: vamos para a igreja. E Deus foi curando o meu luto naquele dia. Eu não sei como é a sua história, mas eu sei que ela pode terminar de uma maneira diferente. Porque na genealogia de Jesus tem lugar para você. Não importa qual foi o seu passado, na genealogia de Jesus tem uma história linda para ser escrita, de relacionamentos que são curados, que são transformados para a glória. Não saia daqui esta noite sem entender que o Senhor pode mudar a sua história, seja ela qual for. Nesse sentido, essa linda história de restauração, Boaz foi o resgatador de Noemi, mesmo havendo outro parente mais próximo na linha de resgate. Ele amou Ruth e propôs resgatá-la. Foi assim que Ruth entrou na genealogia de Jesus Cristo. E ao ser resgatada, se casou com Boaz e deu à luz Obed, que veio a ser avô do rei Davi. Meus irmãos, Davi então é um homem que se casa. Mas antes dele se casar, ele faz um resgate maravilhoso. Ele então se casa com uma mulher de Labão. E essa mulher viúva é resgatada por Davi. Com quem que ele aprendeu isso? Com quem que ele aprendeu isso? Com seus avós e seus tataravós. Olha que coisa linda. Minha avó me ensinou muita coisa e eu louvo a Deus pela vida dela. E hoje eu estou aqui ensinando para os meus filhos o que eu aprendi com ela, com a minha mãe e com os meus pais. Não é lindo isso? Só Jesus é capaz de fazer isso. Só Jesus pode nos resgatar e nos ensinar arrependimento e abandono do pecado. Glória a Deus. O que você acha que esse casal ensinou a seu filho Boaz? Ruth se arrependeu dos seus pecados, casou-se com Boaz e teve um filho chamado Obed. O que você acha que esse casal ensinou para Obed? Obed gerou Jessé e Davi, tataraneto de Raabe, bisneto de Ruth. Aprendeu que o arrependimento agrada a Deus. Oh, glória a Deus. Davi aprendeu essa lição. Eu quero fazer uma correção. Eu falei Labão, mas é Nabal.
corrige aí por favor na internet. Então está aqui Nabal. É aquelas, não sei se vocês lembram, Nabal era aquele homem próspero que Davi estava sendo perseguido por Saul, e aí ele pede comida para Nabal. Nabal fala: você é louco, você já ganhou a vitória para vir aqui? E aí Davi decide matar ele, todo mundo, e pegar os animais. E quem vai no encontro dele? A Abigail. E Abigail convence Davi a não matar a sua família, e quando Nabal morre, Davi vai lá e resgata Abigail, e Abigail foi uma das esposas de Davi. Olha só que história que se repete. Coisas boas também se repetem em nossa vida, graças a Deus. Eu e você, gentios, somos diferentes, mas estamos na genealogia de Cristo, junto com Raabe a cananeia, Salmão, Ruth a moabita e Boaz. Essas duas histórias nos mostram o como somos diferentes, o quanto nossas histórias de vida podem ser peculiares, mas que no final todas elas se convergem em Jesus Cristo. Amém? Amém. Por isso que nós somos convertidos de uma história triste para um final feliz em Jesus Cristo. Oh glória! É bonito isso, né? Alguém pode dizer, mas eu não consigo fazer. A história de nossa família depende de nosso esforço em nos afastar do que desagrada a Deus e buscar a redenção em Cristo. A história de nossa família tem muito a ver com o que você e eu fazemos a partir de agora, e não tem muito a ver com o que o nosso passado nos fez. A história de nossa família tem muito a ver com o presente e não com o passado. O passado é referência para mudar o nosso presente. Você não pode mudar o passado. Não dá. Você não pode mudar o futuro, porque a Deus pertence. Mas você pode mudar o presente, e Ele está agora em suas mãos. Você tem esse poder pela multiforme sabedoria de Jesus Cristo, o Senhor, conforme nós lemos no texto do capítulo 3, verso 20 em diante. Você tem esse poder dado por Jesus Cristo de mudar o seu presente, para que o teu futuro seja um futuro repleto de alegria e de paz nessa terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os que são perseguidos por amor do meu nome. Dê glória a Deus, crente, quando alguém te perseguir por amor a Jesus, porque isso é bênção de Deus. Sofrer por Jesus é muito bom. Sofrer sem Jesus é que não vale nada. Sofrer pelo amor de Jesus, sofrer porque eu sou um cristão, sofrer porque eu decidi viver a minha vida segundo a vontade de Deus, isso é bênção. Difícil é sofrer porque tem um filho que está perdido no mundo. Isso não vale a pena. O que vale a pena é a gente ver os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E se eu tiver que gastar o meu último tostão no bolso, ou o meu último fôlego de vida, para que a minha família permaneça nos caminhos de Deus, eu estou pronto para entregar. Porque com Jesus é uma alegria sofrer, mas sem Ele é só transtorno. Mas com Jesus não há só sofrimento, há uma coroa de glória nos esperando. Nosso lugar não é aqui, nossa vida não é aqui, nós estamos de passagem. A nossa esperança é que o nosso Mestre vai voltar. Maranata! 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 Maranata, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E está voltando, hein?
Só que agora ele vem com um cetro de ferro na mão, hein? Ó. E a Bíblia diz que a espada da sua boca vai destruir os inimigos. Não vai precisar. Só aqui, ó. Uma espadinha. Matou todo mundo. Faz assim, ó. Sabe aquele desenho do pica-pau? Ele põe o dedo na tomada e faz. Saiu a palavra da boca de Deus, fez isso. Glória a Deus. O que nós aprendemos então, e eu quero partir agora para a fase final, falta um pouco tempo para a gente concluir. O que a gente pode aprender com isso, com essa história da genealogia de Jesus? É que não são as nossas diferenças que tornam Jesus impuro, mas é Jesus que purifica as nossas diferenças. Não sou eu que torno a genealogia de Jesus impura, mas é a genealogia de Jesus que me torna puro. O fato de Raabe vir de a prostituição e Ruth vir de uma situação de vulnerabilidade social não contaminaram a Jesus, mas elas é que foram purificadas. Não é a minha história do passado que vai mudar a minha história ao lado de Jesus, mas é a minha história com Jesus que pode mudar o meu passado. Amém? Você crê nessa palavra de Deus? Segunda coisa, tudo que nos torna diferentes jamais nos afastarão de nosso único caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Concluindo então, o passado pode trazer consequências dolorosas, mas Cristo pode remir todo o nosso passado, porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Nossas vidas refletem aquilo que construímos com Deus. Se nós construirmos com Deus uma história de arrependimento, de confissão de pecados, a nossa história vai se tornando cada vez mais bonita, e Deus vai transformando a nossa vida a tal ponto que nós temos alegrias que nós nunca imaginávamos que teríamos. Eu nunca imaginava, irmãos, que eu ia ter 2 filhos servindo ao Senhor. Essa tarde eu fui fazer uma visita para minha sogra. E eu estava voltando no carro, conversando com a minha esposa e com a minha filha. Eu fiquei tão feliz de ouvir da minha filha frases que demonstram o temor a Deus que ela tem. Fiquei muito feliz de saber que valeu a pena as noites mal dormidas, valeu a pena o tempo que a gente investiu, valeu a pena. Ó Senhor, eu te louvo porque valeu a pena. Deus pode mudar o nosso presente. Em tempo de crise, o Senhor é o melhor lugar para se refugiar. É o melhor lugar. Sua família pode ser melhor. Embora você seja diferente do seu cônjuge, diferente dos seus filhos, a sua família pode ser melhor. Nós somos diferentes. E daí? Você e eu estamos aqui nesta noite. Como somos diferentes? E daí? O Senhor pode agir em nossas vidas e através de nossas vidas. Amém? Se os músicos quiserem vir, pode vir. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Eu quero orar por você nesta hora.